Tá? Se você tem uma pintura, ela automaticamente ali vai ter cor, linha, valor, tom, mesmo que a linha não seja uma linha gráfica presente ali. Quando você tem contraste entre dois valores, você gera a linha. Se você não me conhece, prazer, o meu nome é Diego, eu sou ilustrador, concept artist, trabalho como senior concept artist aqui na Ubisoft Suécia, e faço essas lives com a minha esposa Mariana, também ilustradora de concept, também ilustradora e artista de concept, para compartilhar conhecimento, fazer análise de pergunta. Jesus! Fazer análise de trabalho e responder a sua pergunta. Tá enferrujado. Não, o meu cérebro está balanceado, ele pensa muito rápido, a boca que não acompanha. Entendi. Não, mas fala de novo aí, por favor. Vamos lá, do início. Do início. Tá, foi demais hoje. Muito tempo que não faz tradução assim. Então, para você que não me conhece, seja bem-vindo, meu nome é Diego, eu sou ilustrador, concept artist, trabalho aqui na Ubisoft Suécia como senior concept artist e passo essas lives com a minha esposa Mariana, que também é ilustradora e artista de concept, para responder perguntas, fazer análise de trabalho e compartilhar conhecimento. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dá uma olhada aqui no nosso site, blackboxworkshop.com. Tem bastante informação nossa lá, tá? Tem trabalho nosso, depoimento de aluno, trabalho de aluno. Então, fica à vontade para dar uma olhada lá no nosso site. Esse aqui é o nosso Instagram. Segue a gente lá, não deixa de olhar aqui o IGTV. Tem um monte de vídeo legal aí para você curtir. Tem vídeos curtinhos, com conhecimento bem condensado, para você aprender bastante em pouco tempo. E tem vídeos mais longos, com mais de 1 hora, para você se aprofundar em algum conhecimento específico. Tá? Esse aqui é o meu ArtStation. Se você não conhece meu trabalho e quiser acompanhar por aqui também, segue lá. Tá? Eu estou numa pegada agora de postar uns trabalhos pessoais, fazendo personagens que eu curto. Tá? Eu nem acabei de divulgar ainda os trabalhos do The Division, não botei quase nada aqui no ArtStation, mas eu estou nessa pegada agora de desenhar os personagens que eu tenho assistido, a animação com meu filho, coisas legais, divertidas, né? Diferente dos trabalhos mais profissionais. Então, esse aqui é o trabalho da Mari também, se você quiser acompanhar o que ela tem feito, segue ela lá no ArtStation. Esse é o nosso grupo de estudos aberto. Para você que é aluno, para você que não é aluno, para você que vai ser aluno, super bem-vindo para vir aqui postar seu trabalho, tá? Só não esquece de dar uma olhada aqui nas regras, tá? Então, poste o trabalho, dá feedback, receba feedback dos seus colegas. Nós somos 7,6 mil pessoas aqui no grupo, tá? Então, a gente faz um trabalho para tentar manter as coisas organizadas aqui, para a gente crescer como artista. Não venda nada aqui dentro, a não ser que seja tipo uma coisa muito relacionada, tá vendendo sua tablet, eu acho que tudo bem. Mas bota pegando commission, esse tipo de coisa não, tá? Eu vi hoje a mensagem de um cara que postou aqui, falando que a parada dele foi deletada e tal. Cara, a Mariana botou um robozinho aí para fazer análise das coisas. Então tem umas regras. Se você postar... foi esse cara aqui, ó. Muita pompa desses administradores. Eu não deletei nada, robozinho, tá? Gente, é um robozinho. Eu não deletei nada. Tem as regras lá que a gente programou para deletar. Se você botar um monte de link, provavelmente vai ser deletado automaticamente. Agora, isso, dá uma olhada direitinho nas regras. Se você fizer assim que nem a Sandra, postou o trabalho dela, perfeito, postou o trabalho, pede feedback, recebe feedback, é para isso que é o grupo, tá bom? Segue a regra lá que não vai ser deletado. E às vezes o robô pode deletar alguma coisa que não teve nada demais, de fato. Qualquer coisa você manda uma mensagem aí, a gente aprova. Tá, então o pessoal tá postando trabalhos super legais aqui. Ó, composiçãozinha gráfica, super organizada, mandando bem. Tá? Nesse grupo aqui a gente coloca os briefings, com o objetivo de te ajudar a montar um portfólio animal, tá? Todo mês tem briefing novo. Já tenho 52 briefings aqui. Se você pegar um a um, executar, você já vai ter um portfólio excelente, super bem direcionado. Produzindo não só aquilo que você gosta, mas aquilo que também está alinhado com o que as empresas precisam e esperam de um ilustrador e concept artist, tá? Isso é uma parada bem importante. Não adianta você ter um trabalho com uma qualidade incrível se você está pintando coisas que não resolvem problemas das empresas. Isso se o seu propósito é ser contratado e trabalhar nessa área. Se você faz por hobby, aí tudo bem, você pode pintar o que você quiser sem nenhum comprometimento assim com o mercado.
Então, o que a gente tenta fazer aqui com esses briefings é direcionar a produção da galera para aquilo próximo do que a gente costuma receber de clientes, tá? E a gente sabe que o cliente vai abrir o teu portfólio, vai olhar e vai enxergar possíveis soluções para os problemas dele ali no seu portfólio. Falar, cara, se eu contratar esse maluco aqui, ele vai resolver esse outro problema. Então, ele vai ser uma peça importante na minha equipe. Vamos cair dentro. Tá? Então, esse é o objetivo desse projeto com os briefings. Tá? Então, dá uma olhada lá, são 52 briefings, vai fazendo no seu tempo, mas todo mês entra um novo que está rolando agora, é do Mercenário, né? O Mercenário Milionário. Ai, os trabalhos estão muito legais. Cheio de personalidade, a galera tá mandando super bem. O que a gente faz? Normalmente a gente faz a análise do briefing que está rolando. Então, se você pegar um briefing antigo, as chances de a gente analisar são menores, tá? Ainda existem, mas são bem menores, porque a gente prioriza sempre o briefing atual. Uma vez que a gente já analisou todo mundo que está trabalhando no briefing atual, aí a gente abre para analisar os briefings antigos. Olha só, o Rodrigo está falando aqui, ó. Vou ler com sotaque que eu estou interpretando, né? Uhul! A melhor live de concepartes do mundo. Boa tarde para vocês, Diegueta e Mariana. Valeu, Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Valeu. E o Pedro também falou aqui, ó, as lives são top. Tô assistindo as lives antigas e parece até série, tô maratonando. Que legal. Show de bola. Falando nisso, deixa eu já responder aqui uma outra dúvida do Rodrigo, que ele colocou aqui, ó. Não, Rodrigo não, do Pedro. Curto demais os briefings, poderia colocar também cenários pra gente? Então, cenário tem menos, mas tem cenário também. Dá uma olhada lá, inclusive, acho que é uns 2 ou 3 briefings atrás. Pós-apocalíptico, né? Exato, um cenário pós-apocalíptico muito bacana também, a galera se amarrou. Então dá uma olhada aí que tem cenário também, mas a gente vai colocar mais. Sem dúvida. A Maria Luísa, lá o mineiro. Ai. Show de bola, galera. Então, seguinte, eu tava pensando com a Mari da gente fazer uma parada diferente, principalmente porque a gente já tá no período aí de aquecimento para Jornada. Ó, calma aí. De fundamentos artísticos, a jornada. Mariana queria ser atriz, sabe, né? Não queria, não. Queria ser dubladora. Mas quem sabe, né? Lá no fundo, né? Sei lá, vai saber. Não precisa atuar tanto, né? Precisa, me deixa, cara, me deixa. Tá bom. Tava super animada pra live de hoje, a galera lá dos Stories viu até... Vamos lá. Então, a gente quer fazer uma parada diferente aí hoje, e a gente estava pensando em chamar quem quiser trocar uma ideia com a gente para ligação. Quiser mostrar o trabalho, eu vou conversando com você aqui em vídeo, tá? Pode ser pelo celular mesmo, se você tiver sem câmera aí no computador. Quem quiser, caso alguém queira, tá? Caso contrário, a gente pega lá do grupo mesmo para trocar uma ideia. Mas é sempre bom poder dar uma atenção mais direcionada. Olha aí, galera, sobe a hashtag aí, deixa ela. Ó, cadê? Ó, deixa ela. Me deixa, cara. Então, eu quero saber... O André tá falando aqui, calma aí, Diego, calma. André tá falando aqui, também tô maratonando as lives e tô me preparando para quando abrir vagas. Show de bola. E deixa ela, arrasando na jornada. Deixa ela. Vai lá, Diego, pode falar agora. Show de bola. Valeu, gente. Galera apoiando a Mari, isso aí. Tá claro, eu sou uma pessoa muito legal, gente. Então, eu queria saber como vocês estão estudando fundamentos, tá? E qual dificuldade que vocês têm encontrado. Aí vai postando aí no chat. E quem quiser entrar com a gente aqui, dá um oi. Tá? Digita aí. Eu quero. Oi. Oi. Olha, rapaz, se chama Aura de Carisma. Obrigada, Murilo. Olha lá, olha a Lulu. A jornada, viu? O pessoal tá no clima, rapaz. Ó, a Clara falou aqui, ó, eu quero. O Murilo também falou, eu quero. Então, quem foi o primeiro? Falou aí. Foi o Murilo. Primeiro foi o Murilo. Então, isso. Murilo, manda uma mensagem ou para mim ou para Mari em algum lugar que você puder, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, e avisa aqui que a gente vai te mandar o link para a chamada e tu entra aqui para conversar com a gente. Então, jornada é um nome bem adequado, né? Porque
fundamentos é uma parada que a gente tem que praticar para o resto da vida, tá? Não necessariamente todos, né? Por exemplo, você não vai praticar perspectiva para o resto da vida. Perspectiva é um negócio objetivo. Você aprende como faz e já está aprendido. Agora, mas eu não isolo perspectiva como fundamento. Perspectiva faz parte de desenho, que é outra uma parada que aí sim você vai estudar para o resto da vida. Diego, ele falou que vai mandar pelo Insta. Beleza. Tu tá com o do Black Fox aberto aí? Eu tô logado aqui no do Black Fox. Show de bola. Ó, Ronaldo tá falando aqui, ó, dinâmica linear. A Lulu. Eu não tô nem no clima, eu tô no hype dessa jornada desde que eu vi o anúncio. Assim que se fala. Que legal. Ó, Ronaldo também falou, personagem mais cenário com fundo. Ó, o Murilo falou que mandou lá no Insta do Black Fox. Diego, veja aí o acesso e envie o link para ele, por favor. Ó, eu tô abrindo aqui, mas não apareceu mensagem nenhuma, não. Às vezes é para aquela caixinha, né, deixa eu ver. Mas você tá no computador? Tô no computador. Eu nem sei onde é que fica isso no computador. Então, manda pra gente, pro nosso pessoal, Murilo. Manda pro Facebook da Mari ou pro meu. Vou copiar o link já aqui para te convidar. Galera, deixa eu só explicar então uma coisinha aqui. É o seguinte, o Diego vai falar aqui um pouquinho do trabalho do Murilo, a gente vai conversar um pouquinho, e aí depois a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas, aí a galera já sabe qual é o esquema, coloca a pergunta em caixa alta e a pergunta do lado, você já vai separando aí as perguntas que você tiver dúvida. Murilo, tua mensagem não tá aparecendo não, cara. Murilo falou que mandou no Face. Para mim ou para você? Sim, achei. Aqui, Murilo. Achei o Murilo. Beleza. Você vai receber o link aí, quando tu clicar no link, você já cai na chamada, tá? Mas já vai cair aqui você, na espera, eu te adiciono. Você não me mandou o link. Ah, tá. Você já tinha ele, né? Mas você pode sempre, estou te mandando, mas você pode sempre copiar daí, acho que fica disponível para você também. Mas eu nem sei aonde. Depois você tem que me mostrar onde. Uga. Fechou. Foi, Murilo? Galera que tá chegando aqui vai escutar muito. É o que é. Aqui não tem desculpa, não tem mimimi, não tem vitimismo, é o que é. A gente se adapta aí à situação. Ó, o Murilo já tá por aí, vou adicionar ele, falou? Show de bola. Oi. Fala aí, Murilo. Olá! Como você tá? Tô ótimo, melhor agora. Prazer ver você de novo. Show de bola, cara. E aí, como é que você tá estudando aí? Tá com dúvida em alguma parada específica? Como é que a gente pode ajudar? Hoje eu comecei a estudar teoria de cor, tô caindo de cabeça já nessa matéria, tô amando. E o que mais tá me dando dúvida, que é o que mais tenho dificuldade também, que eu acho que vocês vão passar nos fundamentos, é a desenho de linha. Eu sou terrível em desenho de linha, ainda sou muito raso. Então, eu queria aprender mais sobre isso. Desenho de linha? Deixa eu tirar um zoom aqui, eu botei nós três aqui, fiquei com a cara gigante. Você também, Mariana. Desenho de linha é, sem dúvida, o fundamento mais difícil, tá? Na minha opinião. Então, eu sempre falo aí com a galera que se eu te der uma aula de claro escuro, você entra na aula de um nível e você sai da aula com outro nível. Tá? Agora, desenho de linha, não interessa a aula que eu te dê, eu ou qualquer outra pessoa. Você vai entrar do mesmo nível e com o nível vai sair com o mesmo nível. Porque ele exige um tempo de prática, diferente do claro escuro. Claro escuro, você entende a lógica de claro escuro. Isso faz o seu trabalho dar um salto, uma vez que você já sabe o que você tem que fazer. Então, te dou um checklist. Ó, você tem que fazer isso. Tem que gerar, independente de ter ou não no trabalho. Recorte, fusão, luz na sombra. Isso vai fazer o trabalho ganhar espacialidade. Tendo ou não na referência, você força a barra e gera isso no teu desenho. Né? Hierarquia de cinza, escolher qual ponto de maior contraste, ponto mais claro, ponto mais escuro, com clareza. Você já sabe o que tem que fazer, você vai lá e faz, o trabalho salta. Agora, desenho de linha, não adianta eu falar para você, você tem que achar os ritmos principais, né? Tem que depois ir pela configuração, ir blocando, entendeu? Então, o que tem que acontecer para que haja o salto de qualidade, de nível de trabalho no estudo de desenho de linha, é uma carga horária alta de estudo, tá? Então, primeira coisa é entender as etapas do desenho de linha. Eu acho que você já passou por lá, já viu das 3 fases, né?
linha de ritmo, que seria a parte de dinâmica linear, né, que a gente estuda. A parte de blocagem, que é onde você vai marcando, na primeira fase, o contorno, né, mais com linhas retas, como se você estivesse cortando uma escultura mesmo, e depois só aparando as arestas, e depois uma linha de construção no final. A gente chama de linha de construção, linha anatômica, onde você vai realmente mostrando um pouco mais do objeto. Agora, você tem que estabelecer números de desenho por dia. Tá? Então, vou fazer a pergunta, quanto você está fazendo por dia? Você está tendo alguma contagem ou está fazendo só de vez em quando? Atualmente eu estou só fazendo exercícios do curso, que eu fiz exercício de composição custom shape e também tentei reproduzir um retrato de Van Gogh treinando no valor de cinza. Mas atualmente eu não tenho nenhuma carga horária só de desenho de linha mesmo. Beleza. Até te perguntar se tem como pegar alguma inspiração de desenho de linha de algum grande mestre, alguma coisa do tipo. Sim, vou te recomendar já. Outra coisa, por isso que a gente sempre fala que foi uma boa oportunidade para a gente dar um exemplo muito bom do que é estudo direcionado, tá? Eu vou te dar uma direção boa agora. Você falou que estava estudando valores com Van Gogh. Van Gogh é um pintor onde a tônica dele é cor, tá? Não é valor. Então, o ideal para você estudar valor, por exemplo, é você pegar um Rembrandt, um Caravaggio, tá? Pega essa galera do barroco aí, tá? Vai usar os impressionistas, por exemplo, para estudar cor, que é a tônica natural do... O que eu quero dizer com tônica? O Van Gogh, por exemplo, ele equilibra a composição usando cor. Tá? Em alguns quadros dele, se você colocar em preto e branco, você vai desbalancear a composição, porque ele usa isso demais. É a tônica do trabalho dele, como eu disse. Agora, o Rembrandt não, é valor. O claro escuro é o elemento principal que ele está jogando ali enquanto compõe. Outros caras você vai ter uma tônica mais de linha. Óbvio, todos eles estão trabalhando com todos os elementos. Tá? Se você tem uma pintura, ela automaticamente ali vai ter cor, linha, valor, tom. Mesmo que a linha não seja uma linha gráfica presente ali. Quando você tem contraste entre dois valores, você gera a linha perceptiva, mesmo que não seja uma linha gráfica, mas existe a presença da linha ali. Então, para estudar linha, eu recomendo demais os pintores italianos e os pintores neoclássicos, tá? Pega os pintores aí do século XIX, são os que eu gosto mais. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Claro. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz com uma lista de alguns pintores para você fazer o estudo de desenho de linha. E lá no link, na descrição do vídeo, tem um link para você fazer download das referências em alta resolução também, para você dar uma estudada. Então, depois procura aqui. Agora eu não lembro qual foi o número, mas pintores para fazer o desenho de linha, estudo do desenho de linha, depois dá uma olhada. Mas vai lá, Diego, pode dizer aí. Não, eu vou abrir alguns aqui para ir mostrando enquanto eu falo. Melhor ainda. Obrigado pela atenção, aliás. Falou, cara, é um prazer. Muito bom fazer essas lives on, que a gente pode aprofundar a orientação um pouquinho mais. Graças a Deus consegui pegar uma live no meu dia de folga. Caralho. Vou mostrar alguns trabalhos do Bouguereau aí. Todo mundo sabe que o Bouguereau é um dos meus pintores favoritos aí, a galera que é aluno me escuta falar direto. Então, olha só. Só parada linda, tá? Eu lembro que eu fiz uma cópia. Eu fiz uma cópia desse abri por coincidência nesse cupido aqui. É um cupido? Acho que é. Tá sem o arco, parece sem o arco, né? Deixa eu ver. Não importa. Mas aí eu entendi uma lógica cromática, né? Que fez muito sentido para mim na época que eu estava estudando. Aí eu falei, cara, eu acho que é isso aqui que ele tinha em mente quando estava pintando. E aí, esses dias, essa semana, eu achei um PDF, né? Uma pesquisa acadêmica, né? Sobre o processo, não especificamente do Bouguereau, mas de alguns pintores do século XIX. E no livro estava exatamente a mesma técnica que eu peguei fazendo a cópia, né? Não técnica é uma parada superficial, a lógica de organização das cores, tá? Que não é necessariamente pela cor do objeto, mas sim por famílias, né? Então ele pega, por exemplo, a sombra, família de sombra vai ser de uma cor, família de luz da sombra vai ter um desvio nessa cor, o cinza de transição tem um outro desvio mais para o frio. Aí sim, na família de luz própria, ele vai usar mais a cor local do objeto. E tem a área de brilho também, né?
Vai ser Diego, um brilho mais frio da cor local. Fala. Deixa eu interromper aqui e perguntar para a galera também para vocês. Vocês estão escutando algum chiado? Eu tive a impressão de que você mexeu, Diego, em alguma coisa, pegou alguma coisa e botou para um lado para o outro, não sei, não foi não? Mas Ó, eu vou tirar minha garrafa de água daqui. Eu deixei uma garrafa. Peraí, eu vou desligar aqui. Não, já passou, não. Já parou. Foi a garrafa do Diego. Foi minha garrafa. Era a garrafa do Diego. Cara, tem uma parada aqui, eu deixei uma garrafa, não é o caso dessa, eu deixei uma garrafa aqui uma vez que era uma garrafa de cobre. E ela tava ressoando aqui, ficou quase estragou uma gravação aí grande que a gente fez. Vou deixar assim mesmo. Ficava aquele som de fundo. Fica som ambiente, assim. Aquele som da... Nossa. Falei, nossa, um negócio estranho. Volta aí. Vou abrir aqui só para mostrar o trabalho, tá? Então, Bouguereau é um pintor do século XIX. Isso. Tá vendo? Não tem linha, você não vê linha gráfica, tá? Mas o trabalho é completamente linear. O que é bem diferente... Deixa eu abrir uma outra pasta aqui. Aí a gente faz uma comparação boa. É um pintor mais manchado. Galera, eu tô checando aqui o like aqui. Deixa o like aí na live, compartilha com os amigos, hein? A Helena faz o controle dos likes. Faz o controle dos likes. Tô aqui, ó, de olho, rapá. Ó, o pessoal tá zoando aqui, falando que é garrafa mágica. Tem gente que pensou que fosse chuva. Olha só esse outro aqui, tá vendo? É um detalhe, é claro, tá? Mas você vê como ele constrói pintando. Não tem muito desenho de linha aqui no trabalho desse cara. Tá? Então, o próprio Rembrandt, muitas vezes, era só uma armação abstrata das linhas principais, como se fosse uma linha de dinâmica mesmo, e o desenho era feito durante a pintura. Tá? Então, são duas abordagens diferentes. Tá? Uma mais pictórica e uma mais linear. Então, se você pega um pintor desse aqui para estudar linha, tá? É um direcionamento inadequado. Agora, os pintores, por natureza, assim, do momento histórico, né, que os caras estavam vendo, do tipo de pintura que era produzido naquele momento, os caras do século XIX e do Renascimento têm essa pegada mais linear. Tá? Agora, o ideal, melhor ainda do que você estudar pela pintura, tem alguns desenhos dele aqui, é meio difícil achar o desenho do Bouguereau. Resoluções muito baixas, mas o ideal é você estudar desenho por desenho, tá? Depois eu posso postar alguns desses aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Você, inclusive, vai pegar... O trabalho é realista, mas tem uma série de distorções acontecendo aqui, tá? O que acontece no caso do trabalho de pintores como Bouguereau é que essas distorções são mais sutis. Uma pena que a resolução é muito baixinha. Tem que até procurar de novo. Ver se acha melhor. Mas olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? E estudar desenho por um trabalho como esse aqui, ó. Aí sim, desenho linear, né, que é o que você está fazendo. Aí sim a parada começa a andar. Tá? Agora, se você estiver estudando desenho com Rembrandt, com Van Gogh, tá? Não é a tônica do trabalho dos caras, não é o mais adequado para estudar. Então, pega o Angres também. Então, também tem uma pegada bem linear. Agora o ideal é achar olha só os desenhos dele aqui. Aí sim, meu irmão. Aí a parada começa a andar. Tá? A gente está separando um material bem bacana aí para a galera estudar. Baseado nesse tipo de coisa. Tá? Então é isso, cara. Você vai precisar ter uma rotina... bonito isso. Vai precisar ter uma rotina diária, não necessariamente diária, uma rotina semanal,
de estudo de desenho, tá? Você está estudando outras coisas, obviamente, não tem só desenho para ser estudado. Mas o ideal é que você abra aí a tua agenda do Google, você coloque lá, esse dia A, B, C, 3 vezes por semana eu vou estudar desenho tantas horas. Aí vai depender da quantidade de hora livre de cada um, tá? Mas tem que ser estudado especificamente. O desenho de linha é o que vai demorar mais para gerar resultado, tá? Eu lembro que quando a gente fazia o modelo vivo lá na faculdade, muita gente tinha o claro escuro fantástico, mas o desenho de linha meio bambo, entendeu? Ainda tem essa parada de que o claro escuro é gostoso de fazer, entendeu? Você vai pintando assim, lançando as manchas, é muito gostoso e relaxante de fazer. Agora o desenho de linha é meio estressante, né? Aí a galera às vezes acaba queimando essa etapa aí. Era muito comum no modelo vivo, o pessoal só jogava as linhas mais ou menos e falava, tá bom, eu resolvo depois nas manchas do carvão. E não resolvia, né? A maioria das vezes. Alguns sim, mas a maioria não. Tá? Então, de qualquer forma, eu acho muito válido estudar as duas abordagens, de um trabalho mais manchado e um trabalho mais linear, tá? E desenvolver um certo grau de competência nas duas. Embora você vai ter a sua preferida aí, você vai testar as duas, Eu sempre tive um trabalho mais manchado, por natureza, de gosto, né? Eu sempre gostei dos pintores barrocos. A minha pintura também sempre foi mais manchadona. Quando eu vim para o digital, então, que a possibilidade de montar e desmontar era infinita, eu não posso fazer isso na pintura a óleo, né? Então eu tenho que seguir um certo processo para que a integridade física da pintura se mantenha, senão ela não funciona depois. Mas no digital isso não existe, né? Então eu fiquei mais à vontade ainda com isso. Mas eu senti necessidade depois de voltar e afiar o meu desenho de linha. Tá? Então já recomendei para que vocês façam isso desde o início. Estudem em paralelo. Uma abordagem mais manchada, com pintores como o Rembrandt, o Velázquez, o Goya, e outros com abordagem mais linear, né? Como o Ingres, o Bouguereau, o Cabanel, o Gérôme. E é isso, cara. É tempo, tá? Mas estudando com o processo direitinho, tá? Seguindo a parte lá de dinâmica linear, fazendo as fases do desenho. Se eu conseguir achar a imagem desses caras aí com um trabalho incompleto, é ainda melhor que você consegue perceber o que eles tinham em mente quando estavam fazendo. Dar uma olhada em sketch dos artistas, gastar um tempo aí montando uma biblioteca pessoal de referência para o que você quer atingir no seu trabalho, tá? Entendi. Muito obrigado. Então, material rico aí, só cai dentro. Já anotei tudo, já. Muito obrigado. Show de bola, cara. Tem mais alguma pergunta aí? Alguma coisa que a gente possa ajudar? Eu não quero ocupar muito tempo, só quero tirar uma dúvida rápida. Você falou que Van Gogh, ele é mais... Ele tem um estilo mais de pintura mesmo. Você acha que ele é bom para estudar a teoria de cor e etc? Para cor é a tônica dele. Pra estudar, a questão do gosto pessoal, né? Eu curto os pintores com uma pegada um pouco mais realista, tá? Mas aí você vai escolher os pintores que você gosta, tá? Então, opa, caiu. Fui eu que tirei, não. Olha só. Ó, peraí, acho que ele voltou. Voltou. Fala aí. Desculpa, eu fechei sem querer aqui. Não, tranquilo. Às vezes eu dou um F5 aqui na página e cai. Na página errada. Foi mal. Eu tô anotando aqui do lado, aí acabei fechando sem querer. Esse pintor aqui. Lembrou o contorno. Não é uma Ingres ainda. Show de bola. Tem o Holbein também. Diego, eu acho que ele não escutou a resposta, Diego. Porque ele caiu. Eu escutei só uma parte, mas... Não lembro. Eu estava falando... Eu escutei que você curtiu um estilo mais realista. Mas isso é completamente pessoal. Você tem que fazer a lista dos caras que você gosta, tá? E o seu trabalho, por natureza, vai se aproximar naquele aspecto daquele artista que você está estudando. Entendi. Então, Beleza. Eu curto, para estudar cor, eu curto muito daqueles pintores que tinham formação acadêmica,
mas tinha um pé no impressionismo, né? Então eles ainda têm o desenho muito afiado, mas tem as cores muito boas ainda, né? As cores mais impressionistas, naquela transição ali. Entendi. Nossa, quanto material. Nossa, obrigado. Falou, cara. Manda bala aí, Tchau. qualquer coisa vai postando lá pra gente acompanhar o que você tem feito. Falou? Beleza, Abração, muito obrigado. Murilo. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau.